Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Marigia. Estou aqui para ajudar vocês nas correções do Enem. Mas esse vídeo é bem interessante, espero que vocês gostem também. Se vocês quiserem mais dicas assim também de redações, vocês podem deixar nos comentários também, curtam e compartilhem. A gente vai estar falando aqui agora sobre redações nota 1000. Claro, para poder ajudar vocês também. Nas redações aí, nas dicas de redações, tá bom? Bom, a gente agora, como tá corrigindo o Enem de 2003, eu vou colocar pra vocês uma redação de 2003 pra gente tentar analisar. É muito importante, eu peguei até, agradeço o site do Guia do Estudante, créditos ao site Guia do Estudante também, eu peguei essas redações de lá. Se vocês quiserem olhar no site também, não, eu tô fazendo propaganda aqui, mas ao mesmo tempo fazendo, pode olhar lá, tem muitas redações legais. E eu peguei essa redação nesse site, no Guia do Estudante, tá bom? Tem as redações nota 1000, que foi também o tema, deixa eu ler aqui pra vocês. No Enem de 2013, o tema foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E também eu queria deixar os créditos, né, aos participantes que tiraram nota 1000 aí também. Hoje a gente vai fazer a análise da redação da Maria Clara Lovato. Viu, Maria Clara? Sua redação tá aí e obrigada aí, né, pra gente poder fazer uma análise sobre ela. Então, vamos fazer uma redação, uma análise sobre essa redação. Bom, gente, a redação, você tem que praticar, mas acima de tudo, não adianta praticar se você não souber como encaixar as coisas. Você tem que encaixar os argumentos direitinho para poder fazer fluir a redação. Ou seja, toda vez que falar redação no Enem dissertativa e argumentativa, lembrem-se, você tem que defender seu ponto de vista. Imagina se você fosse, por exemplo, um advogado. Você tem que argumentar e dizer e provar por que você está certo. Você tem que defender os seus argumentos, o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Entendeu? Então, agora a gente vai ler essa redação, né? Da senhorita Maria Clara Lovato. Então, vamos lá. Foi sobre a lei seca e ela colocou a redação assim, com o título, né? Tem muitas redações boas aqui, bem interessantes. Depois vocês dão uma olhada. Ela colocou assim, lei seca. O título, ainda com alto teor de jeitinho brasileiro, né? Tá falando sobre, quer ver? Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Isso, tá falando no Brasil, então ela já começou muito bem falando sobre o jeitinho brasileiro. Se o tema foi efeitos da implantação da lei seca no Brasil, ela já colocou uma coisa muito boa aqui em destaque, né? Jeitinho brasileiro. Beleza. Vamos pro primeiro parágrafo dela. O primeiro parágrafo, gente, é aquilo que você vai apresentar como tese, aquilo que você, é uma introdução, aquilo que você vai falar, que supõe-se que você vai defender os seus argumentos. Tem gente que já começa implícito, né, falando, vamos supor, devido a isso, aí devido à causa, a esse fator, aí coloca os dois argumentos já na introdução, depois eu vou mostrar pra vocês outras redações desse tipo, já coloca na introdução, e depois flui, primeiro parágrafo, primeiro argumento, segundo parágrafo, segundo argumento. Sempre é assim, primeiro parágrafo tem que ser o primeiro argumento que você vai defender, e o segundo parágrafo, o primeiro não, desculpa, gente, segundo parágrafo, né? E o terceiro parágrafo também. O primeiro parágrafo sempre vai ter a introdução, aquela tese, a ideia do texto para o leitor, assim que o corretor, assim que olhar a sua redação, já vai na introdução perceber o que mais ou menos sobre você vai
fluir na redação. Então, sempre o primeiro parágrafo a gente já começa com a introdução e o segundo e o terceiro a gente deixa para os argumentos. Então, tá, ela colocou assim, eu no primeiro parágrafo, como tese, né? Com o surgimento do carro, popularizado por Henry Freud, ela já citou, né, um renomado nos Estados Unidos, Henry Freud, passaram a existir também novos desafios. Ela explicou com o surgimento do carro, passou a existir novos desafios. Um que se apresenta como problema atual no Brasil, que o tema fala sobre ele no Brasil, né, é de uso irresponsável e possivelmente mortal do automóvel. Então, ela já está destacando aqui. O carro é bom? O surgimento do carro é bom? Sim. E o problema pode ser mortal com o surgimento desse automóvel. Ela está fazendo uma ligação aqui sobre o automóvel e possivelmente ela vai falar sobre o álcool, né? Então tá, com o automóvel. Em casos de direção alcoolizada as tentativas, né? As tentativas de atenuar tais casos são várias, né? Dentre elas está a lei seca. Olha só que interessante, ela citou sobre direção alcoolizada e uma coisa para tentar atenuar, que é o surgimento da lei seca, como uma coisa boa, né? Do ano de 2008, que procura conscientizar a população através de um sistema legal e que, apesar dos resultados já demonstrados, carece de muito suporte. Suporte, né? Isso, suporte e de muitos avanços para obter os efeitos desejados pelo governo e por sua sociedade. Ou seja, ela citou uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo uma coisa boa, que foi o surgimento da lei seca. Certo? O problema que dirigia alcoolizado, mas uma coisa boa que veio com o surgimento da lei seca. Beleza, essa foi a introdução dela. Agora vamos para ver os argumentos que ela vai citar. Primeiro parágrafo, primeiro argumento, primeira tese, né? Primeira ideia. A lei seca surgiu, que ela tá falando da lei seca, surgiu inicialmente com o instrumento de conscientização, beleza? Porém, entretanto, contudo, todavia, aí, tá vendo? Sua efetivação encontra obstáculos na área de fiscalização, o que torna a lei para muitos meramente institucional e não prática, ou seja, né? Ela está colocando aqui que torna somente uma lei, mas não é praticado. Esse é o problema, né? Não praticado. Infelizmente, ainda pode-se constatar em algumas regiões a falta do eletrômetro, conhecidos como bafômetros, associada à desinformação por parte de policiais rodoviários, ou seja, isso é um problema porque muitas das vezes não tem essa informação que esse possível equipamento poderia utilizar. Nesse período ela colocou isso, né? A questão aqui como argumento é desinformação. Os eletrômetros, policiais rodoviários, agrava ainda mais a questão de fiscalização e contribui para a impunidade, ou seja, ela citou o argumento como a desinformação, primeiro argumento dela, o que pode agravar a impunidade. Muitas pessoas ainda podem passar, né, dirigindo alcoolizadas, e isso pode agravar o problema. Então, ela citou, como eu disse, a desinformação, né, que ela citou, infelizmente, ainda, né. O segundo argumento, em adição a essa problemática, retomou o assunto, né? Ainda há a consciência de boa parte. Então, galerinha, retomando aqui, né? A gente estava aqui no segundo parágrafo, né? Em adição a essa problemática, ainda há a consciência de boa parte da população de que não há quem veja, então não está errado. Ou seja, né, isso também é um problema, ela citou como um problema. Só porque não há quem veja, não quer dizer que está errado. Então não está errado, né? O jeitinho brasileiro, ela ainda colocou entre aspas, né? O jeitinho brasileiro, né? Teorizado por inúmeros sociólogos como Octávio Yanni, né, contribuiu, ela citou um filósofo também bem importante, em cima ela citou Ford também. Então ela já sustentou os argumentos também, aquela parte sobre filósofos, né,
importante, contribuiu para esse pensamento de escapar da lei e, juntamente com a ignorância dos riscos corridos, corridos a colocar-se em uma situação de direção alcoolizada, forma um conjunto de ideias equivocadas, fixadas no imaginário brasileiro que ainda impede a efetiva implantação da legislação. Ou seja, que ela também citou outro argumento, né? O jeitinho brasileiro, no caso aqui, né? Ela exemplificou uma situação de direção alcoolizada, né? Aquele fato de que ela destaca aqui, ó, se não há, como que é? Não há quem veja, então não está errado. Então isso também é um outro argumento. Beleza? Então tá. Diante desses argumentos, vamos ver qual que é o principal, a conclusão, como pode ser solucionado esse problema? Através de quê? Né? Aquela pergunta que a gente sempre destaca. Como? Quem? O que vai fazer? Qual a solução? A gente já tem os argumentos dela no segundo e terceiro parágrafo e como que ela vai solucionar esse problema que é dirigir alcoolizado, que ela destacou, né? Assim, é indispensável a criação, principalmente a nível municipal, de programas informativos, ou seja, aqui no caso, programas informativos, porque a lei seca já existe. Tanto é que o tema, vamos voltar aqui no tema, sempre, quando vocês forem fazer redação, sempre voltem no tema. Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O tema é os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, ou seja, ela já existe. E como que pode fazer ela continuar, né? A solução para esse problema, né? De tantas pessoas de direção alcoolizadas ainda, apesar da lei seca existir. Assim, ela colocou assim, é indispensável a criação, principalmente de nível municipal, de programas informativos, ou seja, uma solução ótima, programas informativos em massa, né? Você divulgar informação vai ajudar também. Nas escolas e na comunidade, principalmente, né? Isso também é de grande influência sobre os riscos da combinação de trânsito e álcool, ou seja, está reforçando a importância da lei seca. Além disso, é imperativo que haja incentivos fiscais e a iniciativa privada a grandes empresas que contribuem na implantação de programas na educação no trânsito. Ótima coisa, tudo a ver com o tema, está relacionado ao trânsito, mas programas de educação no trânsito. Finalmente, os efeitos da lei seca, né, que o tema se refere a isso, só serão realmente sentidos e contratantes com um passado de mortes e acidentes quando houver uma identificação da fiscalização. Contratantes aqui, da fiscalização e a extinção da impunidade. Sucesso que essa deve ser uma construção de todos os órgãos governamentais da sociedade civil. Excelente, ou seja, né, só assim a lei seca vai poder surgir efeito e as pessoas não acontecerá mais acidentes, né, mais coisas drásticas que antes aconteciam. Então a lei seca seria um benefício, sim, né, através disso. Então, gente, percebem que interessante. Ela reforçou nos 2 parágrafos sobre a lei seca as causas de ainda acontecer acidente, da lei seca não chegar ainda nas informações das pessoas e citou ela como uma coisa boa, porque através da lei seca, né, aqui os acidentes vão diminuir. Então, isso é uma coisa ótima, né? As pessoas vão se conscientizar. Ela citou conscientização também no primeiro parágrafo, certinho? Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Curtam e compartilhem aí. E obrigada aí para vocês nesse site aí, bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada sobre essas redações mais antigas, esse no caso é de 2013, vocês podem olhar nesse site Guia do Estudante, eles disponibilizaram. Então, gente, espero ter ajudado aí, espero ter ficado claro. Sempre quando vocês forem fazer uma redação, lembrem do tema, voltem e leiam os textos, voltem sempre no tema que puder. Tenta entender o que o tema quer falar, o que o tema quer dizer, tá bom?
Bom, espero ter ajudado vocês aí mais uma vez. E depois, se vocês gostarem, eu vou disponibilizar mais redações. É pra gente poder comentar também, porque é muito interessante a gente fazer essas análises de como argumentar, né? De como você expor suas ideias de acordo com o que o Enem pede. Tá bom? Beleza? Certinho? Até mais. Beijos.